Coisa linda. Que bênção saber que a gente tem a oportunidade de se preparar para esse momento que não tem para onde eu e você possamos fugir. Essa é a grande certeza da humanidade. Enquanto Jesus não volta, as pessoas vão sendo recolhidas. E aí nós precisamos decidir onde nós queremos passar a nossa eternidade. E o momento de tomar essa decisão é hoje, não é amanhã. Após a nossa morte ou após a volta de Jesus, não tem o que fazer. A decisão é hoje. Então, se você que está aqui nessa manhã, se você que nos acompanha no culto, pela tua casa, se você ainda não tomou essa decisão na tua vida, quero dizer para você que cada dia que passa é um dia menos sem ter Jesus. E é um dia a mais para você ter a oportunidade de ter um encontro real com Ele e entregar a sua vida para Ele. E o que nós temos feito nos cultos esses dias é nos preparado. Né? A letra aqui dessa música fala, eu quero me preparar. E nós estamos nos preparando. Porque quando nós estamos trabalhando esse fluir do avivamento, e nós estamos trabalhando esses dias nesse convite para ir às águas profundas, o grande convite é eu e você moldarmos o nosso ser, moldarmos o nosso coração, para estarmos mais parecidos com aquilo que Ele quer, e nós estarmos mais do jeito que Ele quer. E eu e você não conseguiremos fazer isso se nós não buscarmos a ajuda do Espírito de Deus. Porque a minha natureza e a sua natureza, ela é extremamente teimosa, ela é pecadora. Mas quando nós buscamos nele, ele vai nos conduzir. Nós começamos no início do mês de julho uma série de pregações falando sobre isso. Olhamos o que é eliminar as barreiras para vir ao avivamento, e o avivamento só vai acontecer na sua vida quando você realmente negar a si mesmo e for à cruz. E o que é o avivamento? Não tem nada a ver com manifestação de dons, não tem nada a ver com euforia. O avivamento tem um encontro real com Jesus, quando eu nego a mim mesmo, e então eu vou estar tão próximo dele, que eu vou ouvir a Ele, vou obedecer a Ele, vou viver aquilo que Ele quer. E não é realmente algo agradável e fácil, porque aquilo que Jesus pede para mim e para você é diferente do que a nossa natureza humana quer. E um dos pontos que nós começamos na quarta-feira e que a gente vai continuar agora de manhã, uma breve pincelada sobre o passo. O convite é vir às águas profundas. E o passo segundo, porque o primeiro foi o perdão. Lembram? O primeiro passo foi o perdão. Nós falamos de manhã e à noite sobre perdão. E nós começamos a falar na quarta-feira sobre o cuidado com a língua, o cuidado com a boca. E talvez alguns digam assim, mas pastor, é necessário isso? É necessário. A minha boca e a sua precisa ser fonte de bênção e não de maldição. A minha boca e a sua precisa ser um lugar de onde brotam coisas que vêm do trono de Deus e não coisas contrárias a essa. E na quarta-feira nós começamos com o texto de Mateus 18:15. E o texto lá dizia, se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. E nós fomos orientados a não sair espalhando aquilo que nós podemos ter contra os outros, porque da mesma forma que nós contrariamos, que as pessoas nos contrariam, nós também contrariamos alguém. Da mesma forma que eu posso ser ferido, eu também vou ferir alguém. Então eu preciso cuidar da minha língua e da minha boca. Nós vimos que a divisão no meio do povo de Deus, e aqui eu não quero tratar só no contexto igreja, mas dentro da nossa família, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso estudo, a divisão que acontece é porque a nossa boca muitas vezes não se cala e ela começa a compartilhar coisas que não deveria. E isso é um instrumento de Satanás na vida do povo, e não é só do povo de Deus, não, é no geral. Carregar conversa, carregar fofoca, falar da vida dos outros é algo que não agrada a Deus. Nós vimos que fofoca, calúnia, divisão faz parte, não só da igreja, mas na vida rotineira. E nós vimos também que Deus nos dá condições para chegar no padrão dele. Então, eu tenho falado nas pregações que nós temos um padrão para seguir, e o nosso padrão não é o meu e não é o seu, é o de Cristo. O modelo que eu e você devemos procurar seguir é o modelo de Cristo. E alguns dizem assim, mas essa régua é alta. Mas sim, aquilo que Cristo pede para mim e para você não é tão fácil.
Porque senão não precisava a gente estar aqui na igreja, ler a palavra, procurar entender. Mas aquilo que eu não posso, e 90% eu não posso, o Espírito dele me capacita. Se eu buscar nele, se eu procurar ouvir dele, e eu colocar a minha vida de verdade na presença dele, para que ele possa falar. Eu preciso ouvir Deus, mas querer colocar em prática aquilo que ele fala para mim. Porque se eu vier nos cultos, ouvir as palavras e não mudar, não faz diferença na minha vida. Se eu ouvir as orientações que o Espírito de Deus me passa, mas eu decidir fazer do meu jeito, também não vai mudar. E Deus não vai obrigar a mim e a você a fazer segundo a vontade dele. Ele deixa que a gente tome decisão. E eu às vezes falo, Deus, é tão difícil obedecer que eu preferia que o Senhor me obrigasse. Mas Deus não vai obrigar. Porque Deus quer que eu e você, que a gente dê passo, que a gente tome decisão, que a gente amadureça. Ele quer que eu e você possamos mudar a nossa história compreendendo de fato que é melhor. E aí, quando a criança está aprendendo, alguns de nós colocamos medo na criança. Mas eu e você vamos querer obedecer a Deus não por medo, embora deveríamos ter, mas porque nós queremos agradar a Ele, ponto. Então a busca do avivamento é um agradar a Deus, negar a si mesmo para buscar mais dele. E como nós cantamos agora, né, nos prepara para que a gente possa, neste encontro, né, brincando aqui, que a gente chegue menos chamuscado, mais inteiro na presença dele, para receber o corpo glorioso que ele tem para mim e para você. Nós vimos quarta-feira que esse pecado da língua, da boca, ele se torna tão natural que alguns de nós nem estranhamos mais quando vê alguém falar mal de alguém, quando nós falamos mal de alguém, isso começa a ficar rotina, e não pode ser rotina porque isso não agrada o coração de Deus. Quem promove isso no meio do povo, e não só do povo de Deus, é o demônio. E aí você precisamos olhar isso dessa forma, né? Colocar isso no lugar dele e não permitir fazer parte desse negócio. Nós vimos no início dessa reflexão que antes de nós levarmos aos outros aquilo que a gente imagina, e hoje à noite a gente vai ver mais aprofundadamente sobre isso, nós precisamos parar para checar. É a história do fake news que está na moda. É verdade? Se é verdade, eu preciso dizer qual é o propósito do que eu vou contar. Né? Vai edificar, vai abençoar? E na maioria das vezes, quando eu faço essa pergunta, então eu fecho a minha boca e eu não levo aquilo que eu não deveria levar. E eu encerrei a pregação na quarta-feira com o texto de Mateus capítulo 7, versos de 3 a 5, que diz assim: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixa tirar o cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? E lá no texto, a palavra de Deus diz assim, hipócrita. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Hipócrita. Tira primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então nós fomos orientados a, antes de abrir a nossa boca, de julgar alguém, de falar de alguém, olhar para a nossa vida primeiro. Então, por isso que eu tenho dito nos cultos assim, enquanto estiver fazendo essa série, não pense em ninguém, pense em você mesmo. É muito comum quando a gente está estudando algo assim, vem alguém no nosso coração. Elimina, fala, Senhor, faz aí um exercício com você mesmo. Tira daqui, eu quero me olhar nesse momento. E eu garanto para vocês que quando eu estou preparando essa pregação, quando estou aqui trazendo essa palavra, o meu exercício é eu ser o centro daquilo que Deus quer mostrar na minha vida. Nós encerramos aquele dia com o texto de Provérbios 11, 13, que diz, o mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Que nós possamos querer ser assim também, né, com o Senhor. Agora de manhã nós continuamos a olhar a sequência dessa pregação, e eu quero orar mais uma vez com você, pedindo que nessa breve reflexão, que o Senhor possa falar no meu coração e no teu. Pai, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Pedimos que o Senhor possa falar comigo, com cada um dos meus irmãos que estão aqui no templo, aqueles que estão nas suas casas também, e que o Senhor nos leve agora a colocar a nossa vida diante do Senhor e não a de outros. Eu não tenho o poder de mudar pessoas, mas eu tenho o poder de decidir mudar a minha vida com a tua presença e com a direção do teu Espírito. Então fala com autoridade, a começar na minha vida, e que nós possamos nos preparar de fato para a tua volta ou para o momento que o Senhor irá nos recolher.
Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. O autor dessa série, ele diz assim, que 90% das fofocas, das conversas inadequadas, elas se encerrariam se as pessoas considerassem o texto de Mateus 18, de 15 a 17, que é o texto que nós já vamos ler. 90% da conversa que não é adequada não aconteceria se nós tivéssemos essa compreensão de quão sério é esse texto. Eu convido você novamente a abrir a tua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 18, e nós vamos ler este texto de 15 a 17, que vai ser a nossa breve reflexão, continuidade dela agora de manhã. Se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. E no 17, mas se a pessoa que pecou não ouvir essa pessoa, então conte tudo à igreja, e se ele não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Então a orientação da palavra é que primeiro, antes de você sair espalhando para todo mundo aquilo que você acha que disseram, porque também nós precisamos analisar qual foi a intenção daquilo que foi dito, qual era o propósito daquilo que eu ouvi, aquilo que eu escutei foi de fato aquilo que eu escutei, ou eu interpretei da minha forma, segundo as minhas dores, ou eu estou olhando para o outro e vendo no outro aquilo que eu não gosto de mim, e só depois então eu vou caminhar com esse negócio, vou levar para alguém, porque eu posso resolver isso de uma forma muito mais adequada. Se alguém começar a contar algo sobre outra pessoa, ou se alguém chega para você e compartilha alguma coisa, diz assim: olha, eu quero trazer algo para você da minha vida, mas eu queria que você guardasse isso, eu queria que você não compartilhasse isso com ninguém. Então, nós já sabemos, eu e você que estamos aqui, eu e você que estamos em casa e que estamos ouvindo essa pregação, sabemos que quando eu e você abrimos a nossa boca para falar algo da vida de alguém que não foi autorizado e que não é adequado, nós estamos pactuando com Satanás. Eu e você temos essa consciência. Diante disso, eu e você, então, precisamos tomar decisões daquilo que nós faremos. Eu levo tão a sério isso que, inclusive, quando alguém traz alguma situação para mim, eu pergunto assim: eu posso colocar na intercessão? Inclusive no grupo de intercessão, onde as coisas que entram ficam ali fechadas, e eu pergunto por quê. De repente a pessoa não quer e eu não tenho o direito de levar a outros aquilo que você compartilha. O sigilo é algo inegociável, não só na igreja, mas deveria ser na vida do ser humano em todos os lugares. Um outro ponto que eu e você precisamos entender é que só existe quem leva porque existe quem escuta, quem ouve. Quando eu paro para ouvir alguém falar mal de alguém, eu estou sendo cúmplice. E quando eu sou cúmplice, eu estou fazendo parte da armada, da cilada que Satanás está montando. Gente, nós precisamos ter coragem de olhar com amor nos olhos daquele que vem compartilhar e dizer assim: olha, me perdoe, mas eu não vou ouvir. Eu não tenho obrigação. Aí alguns dizem assim: mas eu me constrangi porque a pessoa veio... Mas a pessoa não se constrangeu em vir te envolver em algo que não deveria te envolver. E nós precisamos tomar uma posição séria nesse sentido, porque se eu quero fluir no avivamento, se eu quero ir às águas profundas, que é esse preparar que a gente acabou de cantar, nós precisamos tomar uma posição com aquilo que não agrada a Deus e que destrói muitas vezes a vida das pessoas. Alguns de nós, algumas pessoas dizem assim: todo mundo me procura para falar comigo. Presta atenção. As pessoas que te procuram, elas procuram para falar delas ou dos outros. As pessoas que te procuram você para você ajudá-las ou só para elas compartilhar aquilo que elas recolheram por onde elas recolheram. Um outro ponto que nós precisamos vigiar é assim: se elas me procuram, então, será que é porque eu estou dando oportunidade? Eu estou montando a mesa, pondo o café e dizendo: venha contar, vamos sentar aqui, eu quero saber o que você recolheu. Então nós precisamos vigiar também nesse sentido.
as pessoas que te procuram para compartilhar sobre a vida dos outros, qual é o critério que elas têm a teu respeito? O que elas pensam ao seu respeito? E você, diante dessa ministração, diante do trono de Deus, como é que Deus te olha, sabendo que você está fazendo parte disso que não agrada a Ele? Né? O que faz fofoca procura apoio, e procurará aquele que ele sabe que também não está preocupado com a conduta daquilo que Deus traz. Entendeu? Vai procurar. Só existe a conversa e a fofoca porque tem aquele que dá abertura. E aí nós precisamos tomar uma posição. 1 Coríntios 5,11, a palavra diz assim: o que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador. Eu até grifei aqui esse difamador no vermelho, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Sério, né? Paulo aqui está descendo a lenha como ele tem feito em todos os textos que a gente está lendo aqui. Gente, olha que sério, aqui essa palavra é para a igreja. Essa palavra aqui de Paulo é para a igreja. Olha só, o que eu digo a vocês é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé. Se é irmão na fé, é porque está dentro do corpo. Mas você não deve ter nada a ver com alguém que é imoral, avarento, adora ídolos, bêbado ou difamador ou ladrão. É a palavra de Deus que está dizendo. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. O cuidado que nós precisamos ter. A gente precisa exagerar. Depende de você, da tua decisão, da tua maturidade. Nós não vamos negar a caminhada com alguém, mas nós precisamos cuidar para que o nosso comportamento e a nossa vida seja adequada. Você consegue se posicionar quando alguém vem e difama os outros? Se você conseguir, ok. Você pode ajudar esse outro a se posicionar. Agora, se você não consegue, então é melhor fugir. Aqui não é nem da aparência do mal, é do risco de errar naquilo que você ainda não encontra maturidade para se posicionar. Provérbios 29:20 diz que há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Alguns dizem assim: eu sou colérico, eu sou sanguíneo, antes que eu pensei eu já falei. E a gente tem visto ao longo do tempo que antes de eu falar, a palavra passa pela minha mente e eu tenho domínio sobre os meus pensamentos. Não é isso? Eu não tenho. Tem sim. Se não tem é porque não quer. Mas nós precisamos ter autocontrole, porque nós não somos bichos soltos, nós não somos seres irracionais. Nós não estamos soltos lá no meio da mata que a gente diz que é lá alongado. Nós temos domínio próprio. E se nós não temos, o Espírito de Deus nos ajuda a ter. Então, aquilo que eu falo, que eu faço porque eu não tenho domínio, é porque eu não estou buscando a ajuda adequada onde eu preciso buscar. Aquele que faz fofoca, muitas vezes vai fazer ela por sua suposição. Imaginou, criou, reproduziu, foi a sua opinião e muitas vezes concluiu pelo seu próprio comportamento. Eu olho para você, ou você olha para mim, nós julgamos uns aos outros, daquilo que a gente está vendo acontecer, a gente cria e muitas vezes a nossa criação será de acordo com o nosso jeito de ser e com o nosso comportamento. E aí a gente sai falando segundo a nossa visão, e não de fato o que era. Por isso eu disse quarta-feira à noite, que muitas vezes, eu achei isso bem interessante, me lembrei disso, a Simone até postou lá no Instagram, muitas vezes, quando Pedro fala de João, Pedro está falando mais de Pedro do que de João. Traduzindo, muitas vezes, quando eu falo de você, eu estou falando mais de mim mesmo do que de você. Entenderam? Quando eu falo de você, eu estou falando na minha ótica, na minha visão. E muitas vezes não tem nada a ver com você. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa vigiar. Aquilo que não te agrada muitas vezes no outro e que você vai comentar, isso muitas vezes é muito seu. Nós usamos as pessoas como espelho. Aquilo que você olha em mim e não te agrada, que você não gosta em mim, talvez seja um espelho reproduzindo aquilo que você não gosta em você. E quando eu olho alguém que eu não gosto de alguma coisa no comportamento dele, eu vou começar a falar mal dele, porque eu não vou falar mal de mim mesmo, porque eu sou bonzinho comigo.
E aí eu olho e eu não gosto, e essas coisas conflitam. E aí eu preciso vir de novo diante do Senhor. Por isso o convite é para que eu e você possamos nos olhar e permitir que o Senhor filtre a nós e não ao outro. Uma outra forma difícil do que nós estamos estudando e também demoníaca é a insinuação. Eu posso não fofocar, mas eu posso insinuar. Quando nós vamos lá para o texto de Gênesis, quando Satanás vem através da cobra para poder provocar Eva e leva a Eva a pecar, a cobra foi sutil e ela continua sendo, Satanás continua sendo sutil, e ela não chega, ela não faz um auê, né? A gente brinca com os adolescentes e não é só uma brincadeira, o demônio não vem de vermelho, com chifre, cheirando enxofre, ele não vem porque daí você ia se assustar, aí você ia se esconder, você ia se proteger, ele vem de forma sutil, naquele que a gente diz assim, não dá nada, imagina, não tem problema, que exagero. Como Satanás chega para Eva, lá no jardim, Deus tinha dado uma orientação, Satanás chega para ela e diz assim, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma fruta, de nenhuma árvore que tem no jardim? E Eva sabia, porque ela rebate, ela diz assim, não é assim. Na verdade nós podemos, só existe uma que a gente não pode. Ali Satanás já preparou o terreno e aí ele dá o golpe. E ele diz para ela assim, sabe por que Deus não quer? Gente, nós precisamos ser espertos, nós precisamos ter a astúcia, nós precisamos ter o discernimento espiritual, a gente precisa ter a conexão com o Espírito de Deus, essa comunicação vertical que eu e você precisamos com Deus, para que nesses momentos a gente possa ouvir, porque eu não tenho dúvida que neste momento o Espírito de Deus está ali buzinando, a luz acesa está ali, como um carro com um alarme, e ele está mostrando, toma cuidado, olha, presta atenção, e a gente fecha os olhos, me arrepia isso, porque a gente está ali olhando e a gente diz assim, eu não quero ver, eu vou fazer o que eu quero. E a gente erra. E lá na frente a gente recolhe a consequência daquilo que nós escolhemos. E muitos de nós depois acusamos Deus por aquilo que a gente escolheu. Eu imagino nessa canção a gente diz assim, lá no céu conversar com Jesus. Eu gostaria muito que ele não fizesse nenhum remember da história, que ele não trouxesse nada do que foi. Eu preferia que ele não olhasse o passado, né? Embora nós já estamos livres, já aceitamos a Jesus, mas eu fico imaginando se ele puder dizer assim, pegar lá o telão, né, íntimo, só eu e ele, tá? Ninguém vai ver lá. E aí falar, olha aqui, neste dia eu falei tanto para você, eu te mostrei, eu sinalizei. Aí a gente vai dizer, nossa Senhor, este era aquele momento que o Senhor estava mostrando, esse é o momento que E eu pisei na bola, eu errei feio, Senhor. Mas não precisa esperar chegar lá para ter esse discernimento. Ainda hoje, o Senhor quer orientar a mim e a você, e a decisão está nas minhas mãos e nas tuas mãos. Quando nós plantamos semente nos corações dos outros, nessa questão da conversa, quando a pessoa planta no nosso coração essa semente de insinuação, que é o que Satanás fez aqui, isso gera desconfiança, desperta algo que não era necessário. Então, talvez eu esteja caminhando com alguém, eu falo, nossa, fulano é tão legal, conheci a Mariane com o Eduardo, com o Gabriel agora. Aí liguei para o pastor deles nessa semana, porque a gente vai receber eles daqui a pouco na assembleia nossa aqui como membro na igreja. Aí eu ligo para o pastor deles, pastor, só falou coisa boa, só abençoou, ficou triste lá porque eles estão vindo embora. Mas poderia trazer algo que levantasse um pensamento e a gente põe os dois pés atrás e às vezes nós fazemos isso no relacionamento, não só dentro da igreja, mas no relacionamento em geral onde nós estamos. A gente precisa cuidar sem dúvida nenhuma, mas não é direito meu e seu plantar semente de desconfiança no coração dos outros, né? São perguntas certas e inteligentes que são feitas nesse caso, que levantam questões, que geram dúvidas no coração dos que estão próximos. Isso quando eu tenho o propósito de destruição. E aí, quando eu faço isso, na verdade, muitas vezes é a minha maldade, mas muito é daquilo que eu estou permitindo que Satanás me use. Porque, embora filho de Deus, se eu não vigiar, ele vai usar a circunstância ou até mesmo a minha vida. Muitos estão dizendo por aí, eu ouvi dizer, já ouviu alguém falar assim, eu vou te contar um negócio, mas eu não posso provar, porque eu ouvi falar. Aí você vai dizer para ele,
Não, não vai dizer isso. Você vai dizer, eu não quero ouvir. Eu ia dizer outra coisa, não vai dizer não. Fala assim, meu amigo, meu irmão, eu não quero ouvir. Amém? Nós precisamos levantar uma bandeira na nossa vida, uma bandeira vermelha, uma bandeira de alerta, uma bandeira de cuidado, né? Uma bandeira para que a gente tenha sabedoria. Se ouvir te dá prazer, dobre o teu joelho, peça para o Senhor tirar. Existem tantas outras coisas que são abençoadas. É assim, ouvir sobre a vida do outro, tá? Se alguém chega para falar da vida dele, seja bênção, escute, fale com Deus sobre ele. Não precisa compartilhar, mas nós precisamos nos posicionar. Por que isso? Porque nós estamos nos preparando para ir fundo, cada dia descendo um passo a mais, e hoje nós estamos no segundo passo daquilo que nós fomos convidados, que é ir fundo para experimentar mais de Deus. O que é então o avivamento, pastor? Eu vou fundo, eu vou caminhar naquilo que Deus quer, eu vou negando a mim mesmo, eu vou deixando aquilo que eu tenho de mim para trás, e quanto mais eu buscar de Deus, mais eu vou ouvir Deus, mais Deus vai falar comigo e mais Deus vai me usar para honra e glória do nome dEle. Qual o propósito do avivamento? Sermos bênçãos no reino de Deus, irmos onde Ele nos conduz, para que neste lugar, onde você estiver, você possa ser de fato um instrumento vivo, um instrumento de poder na mão desse Deus. Sem negar a nós mesmos, nós reproduziremos aquilo que temos no nosso coração. Quando negamos a nós mesmos, nós vamos reproduzir aquilo que Cristo quer reproduzir na minha vida e na sua. Amém? Nós vamos orar encerrando essa pregação. Eu vou convidar os membros da igreja para continuar aqui. Nós teremos uma assembleia muito curta. Você que nos visita, se quiser conhecer a nossa assembleia, fique à vontade para estar aqui também. Mas antes disso, eu quero dizer algo para você que é membro da igreja, que nós fizemos uma pesquisa e muitos me disseram que esqueceram. Essa pesquisa é sobre o retiro de família, lá no feriado de Carnaval, em fevereiro. E eu pedi para que você diga, você iria neste retiro ou não? Porque é em cima das intenções que vocês nos mostrarem que a gente vai fechar a chácara, porque é um custo alto, o valor do aluguel da chácara é R$13 mil, e nós não podemos correr o risco de assumir um compromisso que a igreja não mostre que quer vir junto. E aí é uma decisão muito pessoal. Então, se você ainda não respondeu, eu falei que era até dia 31, era ontem, mas responda lá para que a gente possa tomar a decisão e caminhar. Segundo aviso, dia 14 agora de agosto, nós temos aquela oficina que é Transformando o Amor em Prática. E se você quer passar o dia com a gente, entra lá, faça tua inscrição e nós vamos juntos, né, nesse dia, olhar o bairro, olhar aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te engrandecemos na nossa vida. E sabemos que para engrandecer o Senhor nós precisamos negar a nós mesmos. E confessamos ao Senhor que não é fácil. Não é fácil liberar perdão, mas o Senhor já começou a nos conduzir. Sabemos que não é fácil muitas vezes fechar a nossa boca, mas sabemos que o Senhor também nos direcionará. E nós queremos dar passo em cada momento que for da tua orientação, para irmos mais fundos e experimentarmos mais do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um que esteve aqui no culto, aqueles que estão nas suas casas, que nós possamos ter este dia para honrar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que ele te abençoe não só nesse dia, mas em toda essa semana, em nome de Jesus.